um manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Quando o Senhor disse a Abraão que iria destruir Sodoma, e Abraão intercedeu, caso tivesse algum justo ali, porém ele começa com um número alto, depois vai reduzindo, e nós sabemos que havia o justo Ló, ele é chamado de justo depois no Novo Testamento, mas Deus tirou esse justo e destruiu a cidade. E aqui é mais ou menos parecido com aquilo, quando o Senhor fala para ver se tem alguém que pratique justiça. No versículo 1, dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, e buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Mas ele vê que não há. Como o povo como um todo tinha se desviado, e aqui fala no versículo 2, e ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Essa é a profissão verbal apenas, quando o coração já não tem mais nada a ver com Deus, mas a boca continua professando. O que esse capítulo mostra é uma apostasia. É quando Jerusalém, no caso aqui Judá, se afasta completamente de Deus, mas continua ainda com a aparência de que serve a Deus. Porque eles falam, vive o Senhor. Aí ele procura entre o povo em geral, no versículo 4, eu, porém, disse, deveras estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Versículo 3 fala que eles endureceram as suas faces, mais do que a rocha, e não quiseram voltar. Essa é a teimosia, essa é a falta de arrependimento do povo. Mas aí ele vai então aos mais entendidos, aos grandes, no versículo 5, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. E aqui nós vemos não apenas um abandono generalizado da verdade e do Senhor, mas nós vemos um pacto, um acordo, um consentimento do povo, e aqui dos grandes, que seriam os líderes desse povo. Nos faz lembrar quando o Senhor, aqui na terra, ele começou a ser questionado por diferentes grupos de judeus. Tinham os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os herodianos, os filisteus, e todos eles, no final, se juntam num propósito contra o Senhor. Os homens sempre falam em se unirem, em criar uma união de todos os homens, o mundo ser uma união só. Realmente isso vai acontecer, mas contra Deus. Sempre que os homens se unem, eles se unem dessa maneira, porque não é uma união vinda de Deus. E lá na cruz também, no julgamento do Senhor, nós vemos que até mesmo os governantes romanos, ou judeus, haviam se entendido, né, coisas que não se entendiam antes. Mas o Senhor foi o elemento catalisador do ódio conjunto. E lá na cruz, no final do Evangelho de Lucas, nós vemos que estão todos contra o Senhor. Desde marginais, passando por soldados, sacerdotes, o povo, todos se juntaram contra o Senhor. E aqui eles, de comum acordo, no versículo 5, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Que jugo é esse? Que ataduras são essas? Aquelas que Isaías chama de ataduras de amor, né? Atraí-os com laços de amor.
com laços de misericórdia, alguma coisa assim ele fala, com cordas de amor, aliás. Era assim que Deus tratava com eles, mas eles rompem isso. Lá em Salmo, no Salmo 2, nós vemos qual é o espírito do homem quando eles se unem contra o Senhor. Salmo capítulo 2. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Essa é a união do homem contra Deus. E o que é reservado a eles agora é um juízo rápido. Esses animais do versículo 6 de Jeremias capítulo 5. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas apostasias. A palavra apostasia é o abandono da verdade. Eles não só tinham multiplicado as transgressões, os pecados, de uma maneira geral, mas tinham apostatado, ou seja, se apartado da verdade, se afastado da verdade, rejeitado a verdade. E aí vem então um juízo rápido, são animais rápidos no seu ataque, esses que são descritos aqui. E aí Deus faz uma pergunta: como vendo isso te perdoaria? No versículo 7. No versículo 9 ele pergunta de novo: deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? No versículo 29, mais uma vez ele pergunta: não castigaria eu essas coisas, diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? É como se Deus quisesse deixar muito claro que não existe outra solução para ele. Não existe outra maneira dele agir a não ser castigando esse povo rebelde. E eles se rebelaram no versículo 7. Nos é dito dessas duas coisas, das transgressões que se multiplicaram e as apostasias também que se multiplicaram. Versículo 7 fala: juram, me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado. Aqui é a separação, né, o abandono da verdade de Deus. E aí vem a parte moral das transgressões que se multiplicam. Adulteraram e em casas de meretrizes se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas? Mesmo diante de um juízo iminente, que Deus justifica completamente aqui a necessidade desse juízo, ele ainda demonstra sua misericórdia nos versículo 10, subi aos seus muros e destruí-os, não façais, porém, uma destruição final. E também no versículo 18, contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Deus ainda tinha planos para esse povo. A misericórdia dele não permitia que ele destruísse completamente esse povo. Mas ainda assim eles são piores, né, na sua rebelião. O Senhor faz uma comparação aqui que é interessante no versículo 21. Diz que é povo louco, sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. O Senhor Jesus usa essa mesma expressão quando ele fala dos judeus no seu tempo. E aqui ele usa uma ilustração no versículo 22. Não me temereis a mim,
diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde, rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. Ele compara com o mar, que Deus estabeleceu os seus limites, para que não avance. Deus delineou as praias, que são os limites do mar, mas o povo é mais violento e mais rebelde do que um mar bravio. Eles se rebelam contra Deus e eles ultrapassam os limites que Deus havia colocado. O que torna muito grave essas transgressões, né? Como ele vê que não há um justo sequer, e se nós pensarmos que falasse do homem em geral, né? Mesmo do homem antes da lei, como foi o caso de Jó, que o irmão citou, então seria grave realmente. Mas aqui, como ele está falando do seu povo de Israel, então se torna muito mais grave essas acusações, porque eles tinham os oráculos de Deus, mas eles não obedeciam. E, como foi mencionado também, eles até falavam, né, mencionavam, professavam essa fé, mas era da boca para fora apenas, não havia verdade interior, era apenas uma aparência. E ele fala das duas divisões, né? Ele fala de Judá e Benjamim, quando ele está falando de Jerusalém e de Judá, mas ele está falando de Israel também, como um todo, como as 10 tribos e as 2 tribos, né, de Israel, que depois da divisão com Jeroboão ficaram assim, as 10 tribos chamadas de Israel e as 2 tribos de Judá e Benjamim, chamadas de Judá. Então isso torna muito mais grave. Realmente a palavra apostasia aqui é muito forte, né? Porque não é que eles não conheciam ou que eles entendiam alguma coisa de Deus pela criação, enfim, pelas coisas que Deus havia manifestado aos homens. Não, eles tinham realmente um conhecimento, tinham a palavra de Deus e tinham andado por algum tempo nessa verdade, na segunda palavra, ainda que não totalmente, lógico, mas eles tinham abandonado essa verdade. Então esses juízos são muito mais sérios, né, que cairiam sobre eles. É interessante porque ele está tratando aqui de um pecado muito peculiar a Israel, que foi idolatria. Então ele está falando de idolatria, depois talvez no versículo 7 também, moralmente também, que eles estavam com uma moral muito baixa, né? Com imoralidades mesmo entre eles, ainda que com aquela aparência de piedade, mas havia um abandono total, tanto de não buscar o Senhor, como de buscar a outros deuses, aos ídolos. E esses juízos sobrevieram, né, contra eles, contra Israel e contra Judá, que eles foram invadidos, Israel, né, pelos sírios, e depois Judá também por Babilônia, e foram levados cativos. Mas por esse pecado de idolatria principalmente, porque aqui é interessante que ele não está falando ainda do pecado de ter rejeitado o Cristo, de ter assassinado o Filho de Deus, como foi o caso, né, da culpa cair sobre Judá. Então aqui ele ainda não está mencionando, né, essa culpa desse pecado
que é o mais grave de todos, de terem crucificado o Filho de Deus. Ele enviou o seu Messias, seu ungido, e eles, além de não o receberem, ainda o assassinaram. E pior, clamaram para si a culpa desse sangue, dizendo: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então, mas ainda aqui ele não está tratando com isso, que depois, quando se tratar no futuro da grande tribulação, no fim da grande tribulação, é que eles então, os judeus, né, vão reconhecer esse grande pecado, por terem também sido castigados por Deus, né, nas diversas tribulações, provas, batalhas que eles sofrerão no final. Então aqui, na verdade, ele está dizendo mais sobre esse pecado de idolatria. E ainda assim não ia consumir a todos, né? Ia ficar um remanescente. E nós vemos que no fim também, nessa parte futura da profecia, porque aqui nós estamos vendo uma parte da profecia que já se cumpriu, mas uma parte futura que não se cumpriu ainda, eles serão também tratados com a questão do pecado de terem rejeitado o Messias, de terem crucificado ao Senhor Jesus, e no fim, então, eles acabam reconhecendo e confessando esse pecado, entendendo que aquele a quem eles crucificaram era o seu Messias, que Deus tão amavelmente tinha enviado a eles. O versículo 19: E sucederá que quando disserdes: por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é a vossa. Tem uma passagem em Romanos 6, que eu vou aplicar apenas como um princípio aqui, no versículo 16 de Romanos 6. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Esse princípio é o que se aplica aqui também. Eles haviam rejeitado o Senhor, haviam se dedicado à adoração de deuses estrangeiros. É como se Deus falasse para eles: então tá bom, então agora vocês vão na origem desses deuses estrangeiros. Vocês vão fazer isso lá onde eles moram. E iria mandá-los então para a Babilônia, que essa nação que vem de longe, do versículo 15, nação robusta, nação antiquíssima, nação cuja língua ignorarás, não entenderás, é a Babilônia, é Nabucodonosor, que está vindo tomar a terra e levar embora, levar cativo o povo. Agora, quando nós lemos no versículo 30, nós vemos que é muito parecido com o que acontece com a cristandade. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Até aí, se fosse só isso, nós poderíamos dizer: pobre do povo que é enganado pelos profetas e dominado pelos sacerdotes. Porém, a continuação do versículo diz: e o meu povo assim o deseja. Então existe um pacto aí. Existe um pacto, né? Como o caso a questão do conto do vigário, né? Do conto do bilhete premiado, são pactos, são acordos, né? Você tem o estelionatário que quer ganhar dinheiro às custas da vítima, e você tem a vítima que acha que está ganhando dinheiro às custas do estelionatário, porque ele está vendendo um bilhete de 1 milhão por R$1.000. Então há um acordo aqui. O povo não era inocente, eles queriam que continuasse assim. Tem uma passagem
eu não me lembro em qual profeta, que o povo fala, profetiza-nos coisas boas. Eles querem ouvir, eles querem aquilo que eles querem ouvir, aquilo que agrade a eles. Não precisa ser a verdade, contanto que seja agradável aos ouvidos deles. Essa é situação muito parecida com a cristandade hoje e com um embrião da apostasia que nós já estamos vendo agora e, claro, ela vai se manifestar abertamente depois do arrebatamento da igreja, mas já começa a agir enquanto nós estamos aqui dentro da cristandade. Os judeus, eles se gloriavam de ter alguns privilégios que realmente eles tinham, mas a realidade dos seus corações estavam muito longe disso. No versículo anterior, nos capítulos anteriores, não procurei aqui, não achei, ele fala templo do Senhor, templo do Senhor. E isso realmente fazia parte, né, dos privilégios que eles tinham. O templo, a casa de Deus estava com eles. E embora tivessem divididos, né, 10 tribos e 2 tribos, mas Judá ainda ficou no lugar que era o lugar da habitação de Deus. E eles tinham o templo, realmente eles tinham. Mas assim como antes, no tempo de Saul, eles tinham perdido a arca da aliança, que estava com eles também. E na derradeira batalha, quando Saul caiu e Jonatas, e eles então chamaram a arca, mandaram trazer a arca do Senhor como se a arca fosse então a presença do Senhor e que os faria vencer. Mas o coração deles, as práticas deles estavam muito longe. Deus já não estava mais ali. E a arca tornou-se propriamente um objeto de idolatria, porque a arca em si não era nada. Aquele que deveria estar no templo e na arca, realmente, já não estava mais. E aqui nesse tempo de Josias nós estamos vendo as mesmas coisas, né? Nesse tempo em que Jeremias profetizou, nesses dias de Josias e seus filhos, nós vemos que eles também dizem o templo do Senhor, como se o templo do Senhor pudesse livrá-los, mas eles não mantinham mais nenhuma realidade de fé. Era uma fé, uma profissão de fé muito vazia. E era mais a aparência de tudo do que a realidade. E aqui nós vemos também eles falando no versículo 14: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, realmente Jerusalém era para ser uma cidade de paz, mas agora eles estavam sob o juízo de Deus. Deus iria tratar com eles por causa das suas práticas, tanto de imoralidades como também de idolatria. E então eles seriam tratados pelo Senhor, né, segundo as obras que eles tinham feito, desobedecendo e não querendo a lei. No versículo 10, no finalzinho, fala, não gostam dela, não gostam da palavra do Senhor. E então esses juízos cairiam sobre eles. Deus iria visitá-los na sua incredulidade, na sua falsidade, na sua profissão sem fé. E é isso que nós estamos vendo muito em Jeremias. Havia aparência, e isso se assemelha muito com os dias da igreja, esses dias da igreja aqui na terra também, em que há uma profissão
exuberante, há uma aparência, né, muito forte de fé, de obras e tudo mais, mas tudo muito vazio. E Deus está então para tratar com a igreja também. E nós vemos que o Senhor está para vomitar da sua boca a igreja. A última delas, em Apocalipse 2, nos fala, 2 e 3, nos fala de Laodiceia, né? Esse estado morno que a igreja se encontra nesses últimos dias aqui na Terra. E muitos cristãos estão praticamente dizendo isso, paz, paz, quando não há paz. E eles estão dizendo, templo do Senhor, templo... o cristianismo tem crescido, tem tomado o mundo, mas é uma mera profissão exterior. E dizendo, achando que a igreja não passará por juízo, que ela não sofrerá juízo. Mas é muito, muito errado esse pensamento, porque essa profissão cristã, depois do arrebatamento da igreja, depois que saem os verdadeiros crentes daqui da terra, então desenrola-se, né, durante o princípio das dores e a grande tribulação, também um juízo para a igreja. Um crente individualmente, realmente, ele não será julgado, ele não será condenado em espécie alguma. Um crente verdadeiro em Cristo, ele subirá com a igreja quando ela for arrebatada. Mas a profissão cristã é outra coisa completamente diferente. O todo, a profissão geral dos cristãos, isso vai sofrer sim o juízo depois então do arrebatamento da igreja. Então, nós não podemos confundir, achar que não, mas o cristão não perde a salvação. O cristão, ele professa a Cristo, ele crê em Cristo, ele está salvo, ele tem vida eterna. Verdade, é uma bendita verdade. Mas a profissão cristã, o todo, né, aquilo que é falso, aquilo que é desprovido de fé interior, isso não, isso realmente vai sofrer um juízo durante a tribulação. E então, nós temos uma semelhança aqui, porque nesses dias aqui de Jeremias, o que estava acontecendo realmente era essa profissão cristã muito mais inchada do que a realidade que havia realmente interiormente nos judeus. Dava. É o próximo. Sim, obrigado, é esse mesmo. Porque esses capítulos, né, os 5, 6, 7, eles estão falando desses juízos e dessa... não fieis em palavras falsas, porque havia os que estavam profetizando falsamente e enganando, né, dizendo, não, Deus não vai trazer juízo, não, isso é bobagem. Nós temos os privilégios de judeus, isso não nos toca. Mas estavam profetizando falsamente. E Jeremias estava lamentando isso, sentindo profundamente por esse povo que passaria por tamanhas tribulações e está apelando a eles para arrependimento, para que eles tornem a sensatez, mas que eles se humilhem, né, com um pano de saco e se deitem em cinzas. Fala aqui que eles deviam lamentar como se lamenta por um primogênito, um único filho também, por um unigênito. Ele estava sentindo muito isso, mas o povo assim mesmo não lhe dava ouvidos, e como ia culminar, né, essa grande catástrofe que abateu sobre Jerusalém. Alguém disse que tornaria mais aquilo que estava escrito lá em
Atos 17, no Monte Olimpos, que Paulo falou aos atenienses, ao Deus desconhecido, caberia mais diante do templo do Senhor em Jerusalém, né? Ornaria mais do que lá, porque lá eles estavam sendo sinceros, em Atenas, né? E se alguém procurasse, como nós vemos Paulo em Icônio, ele e Barnabé, se não me engano, chamam de Mercúrio e de Júpiter. Eles dão aos homens um caráter de deuses, eram pagãos. Depois nós vemos em Atenas, eles eram idólatras. E aonde que nós encontraríamos a verdadeira religião? Onde se procuraria a verdadeira religião? Em Jerusalém. A única religião, né, que Deus instituiu foi o judaísmo. E se nós procurássemos por lá, nós não iríamos encontrar. Como nós vemos aqui em Jeremias, no tempo do Senhor Jesus, quando ele veio, não era só falsidade, era hipocrisia dos ai de ti fariseus e escribas, hipócritas. Eles eram hipócritas, além de falsos, eram hipocrisia. Ali era tudo uma coisa exterior. Nós vemos que o verdadeiro Deus era desconhecido deles. Eles desconheciam o único Deus vivo e verdadeiro. É o que eles estavam dizendo aqui. Tem muitos, em Jeremias tem muitos nãos. Nós vemos: não faremos, não sei onde está aqui para baixo, não ouviremos, não escutaremos, 17, não andaremos, não ouviremos, não queremos, não faremos, não iremos. Tem uma passagem no capítulo 42, se não me engano, que é para eles não descerem ao Egito. Ele fala: nós vamos descer, nós não vamos escutar o profeta, nós iremos. Então é uma religião falsa, na verdade. Aquilo que era para ser verdadeiro, onde realmente os povos deveriam buscar a verdadeira religião, o verdadeiro Deus, ali ele não seria encontrado. Na verdade, nunca houve um arrependimento genuíno em Israel. Nunca houve um arrependimento genuíno. Vai haver nos últimos dias, né? Nós vamos ver. Mas desde o início nunca houve um arrependimento genuíno. E no versículo 26, cinge-te de cilício, revolve-te na cinza. Como o peixe diz, pranteia como um filho único. Esse cinge-te de saco, né, e revolve-te nas cinzas. Se nós lembrarmos de Jonas, quando ele profetizou a Nínive, todos se arrependeram, desde o rei, desde o maior até o menor. Todos se vestiram de saco e de cinza. Se vestir de saco e de cinza, estava procurando, significa que o saco, não pensar esse saco de estopa que nós conhecemos, não é uma vestimenta normal. É uma vestimenta que não se usa, ninguém usa saco como veste. E a cinza nos fala do que sobra, do mais baixo, depois que queima, depois que tudo é queimado, só fica as cinzas. É a coisa mais baixa que fica. Então o homem tinha que se arrepender, e em saco, ele tinha que colocar uma coisa exterior, que era um saco, que era uma vestimenta que não era normal para ele, e ele tinha que sentar sobre cinzas, que era a coisa mais baixa. Ele tinha que se abaixar, ele tinha que se humilhar. Foi o que Nínive fez, que era um povo gentil. E os judeus, aqui Jeremias está falando para eles: vocês têm que se arrepender desse jeito. E o Senhor Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se
se em ti houvessem feitos milagres como foram feitos em Tiro e Sidom, que eram cidades gentias, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Jesus fala que os gentios se arrependeriam com saco e com cinza, mas os judeus nunca mostraram um arrependimento genuíno. Sempre rebeldes, dura serviço, como fala a palavra, e eles vão, o Senhor vai ter que fazer cair esse juízo sobre eles, como é falado aqui. Soberba é outra coisa também. Nós temos no outro capítulo aqui em Jeremias, o povo era soberbo, era falso, corrupto, soberbo, hipócrita. Tudo isso nós encontrávamos nesse povo que era para ser o povo de Deus.